Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Betina Ferreira, sou professora de Biologia e Ciências da rede pública e da rede privada do estado de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre células bacterianas, né? Nós vamos falar sobre as bactérias hoje. Bactérias, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre quem são as bactérias, como elas vivem, como elas se reproduzem, quais são as doenças que mais acometem a população, que são causadas por bactérias, ok? Então vamos lá para mais uma aula de hoje. Aqui uma breve apresentação sobre quem sou eu, a minha formação, minha licenciatura em biologia, ok? Agora sim, vamos começar falando sobre bactérias. Como que é a estrutura de uma bactéria, né? Como que é a célula bacteriana? Pessoal, primeira coisa, as bactérias e as arqueobactérias são células procariontes. São células muito simples. Então, lá uma das primeiras aulas, né, nós falamos bastante sobre o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Os únicos organismos que possuem células procariontes são as bactérias e as cianobactérias, ok? E aí nós temos aí um nome que vocês vão achar bastante, que são as arqueobactérias. As arqueobactérias são bactérias que vivem em ambientes muito diferentes, ambientes esses que nós chamamos de ambientes inóspitos. O que é um ambiente inóspito? Ambiente inóspito é aquele que nenhum organismo consegue sobreviver, mas as arqueobactérias estão lá, como a cratera de um vulcão que está extremamente, né, uma temperatura estrondosa, é, nas profundezas dos oceanos. Então, nós temos algumas bactérias que conseguem sobreviver a esses ambientes totalmente inóspitos. Bactérias, arqueobactérias e cianobactérias, que são as algas que ficam sobre a superfície de toda a água existente do nosso planeta, são células procariontes, ok? Então, como que ela é essa célula? Você tem a membrana plasmática, o citoplasma, o material genético solto nesse citoplasma, e a única organela celular que possui na célula bacteriana são ribossomos, porque os ribossomos são estruturas importantíssimas, presentes em todos os seres vivos, responsáveis pela síntese de proteína. Então, quem somos nós? Nós somos organismos formados por várias proteínas. Então, da onde vem a síntese de proteína? Dos ribossomos. Então, sem ribossomos não tem como ter proteínas, ok? E aí não tem as outras organelas celulares. Mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgiense, lisossomos, não tem na célula bacteriana. A única organela celular presente nas bactérias são os ribossomos. Nada mais do que isso. Aqui eu coloquei um desenho para vocês, né, da bactéria. Então, de dentro para fora, nós vamos ter o DNA, que nós chamamos de DNA circular, o plasmídio, que é uma parte desse DNA, as organelas que tem dentro do citoplasma mergulhado são chamados de ribossomos, ok? Esse anel rotatório nem todas as bactérias têm. Eu coloquei aí uma bactéria chamada de vibrião. O vibrião são bactérias que causam doenças, ok? Existem quatro tipos de bactérias que nós vamos falar daqui a pouquinho. E essa que eu coloquei para vocês como desenho é uma bactéria que é um vibrião. Ele causa algumas doenças, ok? Aí ele vai ter a membrana plasmática, uma parede celular e uma cápsula.
Essa cápsula dá à bactéria uma certa resistência. E no meio dessa cápsula, mergulhados essas cápsulas, pode aparecer pelos, né? Pilos, que seria aí como se fosse pequeninos, né? Pelos em volta dessa bactéria, para a locomoção dela. E um grande flagelo. Tudo bem? Então, essa é uma bactéria típica de doenças, bactérias que nós chamamos de bactérias patogênicas. O que é uma bactéria patogênica? É uma bactéria que causa doença, ok? Então, observem bem as estruturas. Essa é uma bactéria que vocês vão ver muito, né? Vocês vão observar muito. E ela não tem núcleo, tá vendo? Olha só, cadê o núcleo? Não tem. O DNA é circular, mas não tem núcleo. E as organelas celulares? Só ribossomos. Aqui tem uma imagem como se estivesse fragmentando a bactéria, ok? Então vamos lá. A cápsula, constituída de lipopolissacarídeos, vai ocorrer em bactérias que nós chamamos de patogênicas, como eu já disse para vocês. Ela dá resistência à ação do sistema imunológico, especialmente pela ação fagocitária de macrófagos e neutrófilos. Então, a cápsula é uma proteção para a bactéria. Tem bactérias que têm essa cápsula, nem todas terão, mas quem tem, tem uma resistência aí à ação do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ok? A parede celular é composta por glicanopeptídeos, polissacarídeos mais proteínas, com função de proteção. Então, ele tem aquela parede, é uma parede, pensa numa parede de casa, mesma coisa. Ele vai dar ali uma proteção bem maior para o material genético que está lá dentro, ok? A membrana plasmática, que ela é constituída pelo mesmo material que todas as proteínas, é de lipídios e proteínas mergulhadas, lipoproteica, e ela é permeável seletiva, como a função de membrana plasmática, certo? O que que vai passar pela membrana plasmática? Vai passar aquilo que a célula quiser que entre. A membrana, ela é seletiva, ok? Então, de fora para dentro. Cápsula, parede celular, membrana plasmática. Lá dentro tem o citosol, que é o gel, onde estão as proteínas. Mergulhados a esse gel, nós vamos ter o DNA circular, que contém genes que conferem a resistência à ação antibióticos. O pili, que é projeções citoplasmáticas proteicas, são utilizadas na adesão das bactérias e outras células, como ocorre nas patogênicas. Então, existe ali essa função dos pilos também grudar, né? Ter uma maior adesão. Então, quando a bactéria ela gruda numa outra célula, ela gruda por onde? Por esses pilos, ok? O anel rotatório de proteínas com base no flagelo, constituído por proteínas chamadas de flagelinas. E não menos importante, os ribossomos, que serão feitos aí toda a parte da síntese de proteínas, ok? Então, esse corte da bactéria é muito interessante aí para vocês que estão aprendendo agora. A- Aqui nós temos os quatro tipos de bactérias, como eu disse para vocês. Nós temos quatro formatos diferentes para as bactérias. Nós temos em formas de redondinho, que nós chamamos de coco. Nós temos o bacilo, o vibrião e o espirilo, ok? Os cocos são bactérias esféricas que agrupam formando os diplococos.
que é um par de cocos, Streptococcus, fileiras de cocos, e Estafilococcus, cachos de cocos. Bacilo é a bactéria em forma de bastonete. Quando recurvado, forma uma vírgula. O bastonete pode ser chamado de vibrião. Finalmente, existe o espirilo, de forma helicoidal. Então, aí nós temos, né, todas as formas das bactérias. Então, quando você olha no microscópio, é exatamente isso que vocês vão ver. Se elas estiverem separadas, coco. Se elas tiverem em dose dupla, diplococo. Se tiverem vários cachos, estafilococos, ok? E se for um agrupamento, estreptococos. É muito comum o médico falar estreptococo, estafilococo, e aí a gente fica assim, nossa, mas o que é isso? É o formato das bactérias, ok? As bactérias geralmente vivem em colônias. No microscópio, quando a gente vai fazer a visualização das bactérias, a gente nunca consegue ver uma só, elas sempre estão juntas, sempre formando colônias. Qual que é o tamanho de uma bactéria? Aí ao lado nós temos uma célula eucarionte, que não é uma célula bacteriana, só para vocês terem uma ideia, né? Então, as células procariontes apresentam pequeninas dimensões. Assim, as formas esféricas possuem um diâmetro que varia entre 0,2 e 5 micrômetros, enquanto os bastonetes alcançam de 2 a 5 micrômetros de comprimento. Bem pequenininho, né? Nós temos o nanômetro e o micrômetro. Então, são organismos muito pequenininhos. Então, ele é menor, só perde para o angstrom. Então, em termos de tamanho, a bactéria animal é bem maior do que uma bactéria, ok? Flagelos. Existem bactérias que o modo com que elas se locomovem são por apêndices filiformes. Os flagelos nunca encontrados nos cocos. Em relação ao número e à disposição dos flagelos, as bactérias podem ser classificadas em monotríquias, um flagelo polar, lofotríquias, um tufo de flagelo, olha os desenhos ao lado. Anfitríquias, um flagelo ou um tufo em cada polo, e as peritríquias, que são flagelos em toda a superfície. Então, assim, as bactérias, elas podem ter esses flagelos de um lado só, um flagelinho, alguns flagelinhos de um lado só, um flagelinho de cada lado, ou um tufinho de cada lado, que parecendo uma bala, né? Ou na superfície do corpo dela toda. Não tem necessidade, pessoal, de guardar os nomes, da quantidade de flagelos que a bactéria possui. O importante é vocês saberem que existe vários tipos de classificação de flagelos das bactérias, ok? Então, é comum aparecer desenhos diferentes de bactérias, e é isso que vocês precisam saber. A formação de esporos. Então, vamos lá. Quando, né, as condições do ambiente estão desfavoráveis, as bactérias, algumas bactérias, elas vão desenvolver esporos. Não são todas as bactérias que fazem isso. E esses esporos são estruturas que vão trazer uma certa resistência. Ele vai formar uma espécie de barreira, olha em amarelinho aí do lado. Ele vai fazer essa barreirinha, perdão, como se fosse uma membrana, e lá dentro vai ficar o DNA. E o DNA ficando lá dentro, ele vai ficar basicamente protegido. Então, esse DNA
ele vai aguentar condições desfavoráveis. É uma característica que a bactéria adquiriu para evitar a dissecação, né? Então, os esporos, eles germinam mesmo em condições desfavoráveis. E aí, o que que acontece? Quando esses esporos, eles caírem em lugares favoráveis, vai germinar. É uma forma das bactérias se manterem vivas. Então, se ela estiver num ambiente desfavorável, algumas bactérias conseguem formar essa estrutura que vai trazer uma certa resistência, ok? Uma característica extremamente evolutiva aí. A nutrição das bactérias. Como que as bactérias se alimentam, né? Então, existem bactérias que são autótrofas e bactérias que são heterótrofas. Qual a diferença? A diferença é que existem bactérias que produzem, conseguem sintetizar o seu próprio alimento, auto. Elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, como os vegetais, ou por um processo chamado de quimiossíntese. Os dois processos são formações de nutrição. As bactérias conseguem produzir o seu próprio alimento. Existem algumas bactérias que são heterótrofas, que são aquelas que precisam se alimentar. Elas vão se alimentar de alguma coisa. Então, nós temos aí as bactérias saprófitas, que são as decompositoras. A obtenção da energia dela vem do alimento que ela come, ok? E também existem as bactérias que nós chamamos de bactérias fermentadoras. As bactérias fermentadoras também são heterótrofas. Vai usar o material para sintetizar e formar, né? Vai trazer para elas aí desse material a energia necessária para as condições de vida dela. Então, tem bactéria que produz seu próprio alimento, chamado de autótrofa, e tem bactéria que não produz seu próprio alimento, precisa se alimentar de alguma coisa, ok? Como que as bactérias se reproduzem? Existem alguns meios como as bactérias se reproduzem. Vamos ver alguns deles. O principal método de reprodução das bactérias é a divisão celular, ou chamada também de bipartição ou cisparidade. Então, o que que acontece? A divisão vai envolver o processo de replicação do DNA. Então, olha o desenho que tem aí ao lado. Você tem uma bactéria, o DNA, molécula de DNA circular, ele vai duplicar, ele vai replicar. O DNA replicando, vai ocorrer a separação das células por um septo transversal. Então, ela se divide ao meio. Gente, uma divisão dessa leva em média 20 minutinhos. É coisa rápida. O nome é chamado de bipartição ou cisparidade. As bactérias se reproduzem na maior parte das vezes desse jeito, ok? É o modo com que elas se dividem. Só que isso tem um probleminha, porque elas ficam com a mesma herança genética. Elas são bactérias idênticas. É como se fossem clones de bactérias, certo? Nesse processo, o DNA da bactéria vai replicar e vai originar duas bactérias idênticas, ok? Então, esse é o primeiro. A conjugação bacteriana já é um processo mais evoluído. Então, o que que acontece? A célula bacteriana faz uma transferência do DNA do plasmídio de uma bactéria para uma outra por meio de uma
ponte no citoplasma, chamado de ponte citoplasmática. E aí elas estabelecem essa transferência. Então, uma bactéria fica bem próxima à outra, elas se ligam por essa ponte no citoplasma e uma bactéria transfere diretamente o DNA do plasmídio de uma bactéria para outra. E aí elas vão ter os dois materiais genéticos, né? Isso é muito legal. Aqui eu já tenho uma bactéria que trocou, agregou um material genético da outra. E isso é bom porque vai aumentando a variabilidade genética. Aí nós temos a transdução. A transdução corresponde à transferência do segmento do DNA de uma bactéria para uma outra por um vetor. Quem é o vetor? É o vírus, o bacteriófago. Na outra aula, nós falamos sobre vírus e falamos que o principal vírus que chega na bactéria, que vai usar como a bactéria como um replicador do seu vírus, é o bacteriófago, né? Então, o que que ele faz? O bacteriófago, ele faz com que o DNA dele penetra na bactéria e esse DNA que penetrou na bactéria vai se unir ao DNA do vírus. E aí, o que que eles fazem? Eles começam a replicar vírus com o material genético da bactéria. Isso é transdução, muito comum no processo de doenças virais, doenças essas que são necessários aí, né? O bacteriófago para transferir o material genético do vírus, que é o bacteriófago, dentro de uma bactéria, para ela fazer toda a formação, né, e replicação do material genético que vai ser liberado nesse vírus aí, ok? A transformação de uma bacteriana, né? Transformação bacteriana. Então, o que é isso? É um fenômeno pelo qual uma bactéria incorpora ao seu material genético segmentos do DNA dispersos no meio ambiente. Olha isso. Então, você tem lá a célula receptora, um cromossomo bacteriano, a penetração do DNA disperso no meio dessa célula. Aí, esse DNA se combina com o da bactéria, e a gente chama isso de recombinação. E aí eu tenho uma bactéria receptora dotada de uma nova constituição genética. Isso é transformação bacteriana. Eu tinha uma bactéria e agora ela inseriu um DNA de uma bactéria doadora que estava no ambiente onde ela estava. E esse DNA incorpora junto ao DNA dessa bactéria. Isso chama transformação bacteriana, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância das bactérias. É muito comum, quando alguém fala de bactérias, né? Nossa, uma bactéria. Rapidamente na nossa mente vem o quê? Bactérias que causam doenças, organismos ruins, organismos que pode trazer ao ser humano ou a alguns outros organismos doenças. E, gente, a maioria das bactérias são muito positivas para o nosso dia a dia, muito positiva para o meio ambiente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é mais ou menos assim. As bactérias decompositoras, que são as saprófitas, elas vão
decompor toda a matéria orgânica morta junto com os fungos no processo de reciclagem dessa matéria orgânica nos ecossistemas. Assim, se não fosse essas bactérias, o cheiro, o mau cheiro, quando os organismos morressem, ia ficar a todo momento, ia ser um monte de cadáver aí jogado por aí, sem devolver, sem essa decomposição. Então, assim, as bactérias saprófitas, que são as decompositoras, elas são importantíssimas para a decomposição da reciclagem, certo? Aí nós temos mais uma bactéria que são chamadas de bactérias nitrificantes. As bactérias nitrificantes, elas ficam nas raízes associadas, essas bactérias se associam às raízes de plantas chamadas de leguminosas. E essas plantas conseguem, né, juntamente com as bactérias numa relação de simbiose, elas vivem juntas, as bactérias retiram, fazem toda a absorção do nitrogênio da atmosfera e elas conseguem transformar a amônia em nitrato e depois ser transformada em nitrito. E esse processo é extremamente importante para o ciclo do nitrogênio. É elas que são responsáveis pelo processo, né, de desnitrificação, que elas vão devolver o nitrogênio dos nitratos e da amônia para a atmosfera, ok? Aí nós temos outras bactérias, que são as chamadas de fermentadoras, vão produzir vinagre, coalhada, queijos e iogurtes, pelo processo da fermentação acética, que vai liberar o vinagre, e pela fermentação lática, coalhada, queijo, iogurte. Olha como as bactérias são importantes, ok? Aí nós temos também as bactérias que são utilizadas, né, na produção de antibióticos, como a tirotricina, a bacitracina e a ramifacina, que são remédios, medicamentos à base de bactérias que combatem outras infecções. Extremamente importante, ok? Além disso, nós temos as bactérias patogênicas, sim, que podem causar doenças como tuberculose, tétano, sífilis, meningite, cólera, gonorreia, tudo bem? E aí nós temos um tipo de bactéria que realiza fotossíntese. A respiração das bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas. Então, essas bactérias, elas vão trazer muitas importâncias para os ecossistemas. Então, se nós formos elencar, nós temos muito mais bactérias positivas do que negativas, ok? Então, sabendo disso, podemos dizer que as bactérias podem utilizar oxigênio para respirar, que são as aeróbias, e aquelas que não utilizam, que são as anaeróbias, ok? As anaeróbias vão fazer o processo de fermentação, fermentação acética, fermentação lática. Então, existe aí uma infinidade de importância das bactérias dentro dos ecossistemas, dentro do nosso dia a dia. Elas são muito mais positivas do que negativas. As cianobactérias, que são as bactérias que vivem, são as clorofiladas, realizam fotossíntese, são autótrofas, possuem, além da clorofila, um pigmentozinho azul, por isso o nome de algas azuis, né? Que antigamente eram muito conhecidas como algas azuis, né? Que são as cianofícias ou cianobactérias. São encontradas na água doce, são encontradas no mar, no solo úmido. Vão ter a reprodução igual das bactérias por similaridade. As cianobactérias podem ser unicelulares ou elas podem viver também em colônias.
E essas bactérias são extremamente importantes para o processo da fotossíntese, né? Segundo a teoria da endossimbiose, uma cianobactéria foi englobada por uma célula procarionte primitiva que deu origem aos cloroplastos que tem hoje nas plantas e nas algas. Por isso que os cloroplastos têm DNA, né? Porque veio de uma célula procarionte. Acredita-se nessa teoria aí. E as doenças bacterianas em humanos, eu elenquei algumas aí, depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre essas doenças, né? Cólera causada por um vibrião, a tuberculose pelo bacilo de Koch, a meningite por Neisseria meningitis, a pneumonia. Nós temos vários tipos de pneumonia, né? Vários tipos de bactérias que causam a pneumonia, não só o Diplococcus. A sífilis, causado pelo treponema, tétano, causado por um bacilo Clostridium, extremamente agressivo dentro do nosso organismo. E aí nós temos muitas outras que são provocadas por bactérias, como o mal de Hansen, né? Que é o bacilo de Hansen que causa lepra, coqueluche, luz clorofila, gonorreia, tifo, peste bubônica, erisipela, todas doenças causadas por bactérias, chamadas de bactérias patogênicas, ok? Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês da microscopia de como são as bactérias, né? Olha os flagelinhos. Essa primeira provoca pneumonia, infecções urinárias, infecções sanguíneas. A do lado é encontrada em feridas, infecções do sangue. Depois, responsável pelo processo de doenças no aparelho digestório. Olha quanto. Olha a da gonorreia, né? Escherichia coli, extremamente conhecida. Salmonella, ó, que dá diarreia. E os estreptococos, que causa pneumonia, meningite e otite. Os estreptococos são bactérias muito perigosas, né? A gente tem que ficar sempre de olho. Por hoje, pessoal, era isso. Então, as bactérias são seres procariontes, são seres que não possuem envoltório nuclear, são organismos com células muito simples. Todas as bactérias são procariontes e unicelulares. Como é que uma bactéria pode viver junto com uma outra? Não tem jeito, né? Elas não têm organização celular, então elas vivem em colônias, mas não dependem umas das outras. Temos vários tipos de bactérias, bactérias patogênicas que causam doenças, nitrificantes que está no solo, importantíssimos para o ciclo do nitrogênio, bactérias decompositoras da matéria orgânica morta, responsável pela reciclagem, né? Depois nós temos as bactérias fermentadoras, responsáveis pela produção do vinagre, do iogurte, da coalhada e tantas outras bactérias extremamente importantes para o nosso dia a dia, para o nosso mundo, para o nosso ecossistema, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima aula. Obrigada.